Olá, queridos irmãos e vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, você que não conhece a nossa igreja. Meu nome é Ricardo, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba. O endereço está aí na sua tela, caso queira nos visitar, claro, depois que passar todo esse problema da pandemia, né? Então, eu saúdo também os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba. Esse tempo de confinamento nos impede de nos vermos pessoalmente, né? Estamos com saudades de ver aí o rosto dos nossos irmãos, mas em tempos de conforme a necessidade nos obriga, então nossos encontros são assim, através de vídeo. Mas eu espero que todos vocês que estão nos vendo agora, seja um momento de edificação para a sua vida, e espero que Deus abençoe sua vida através dessa aula, dessa meditação. E quero lembrar para você dar uma curtida aí nesse vídeo, clicar aí no joinha, também se inscrever no nosso canal para toda vez que sair alguma coisa aqui, alguma novidade, você ficar sabendo. Inclusive essa noite, né, hoje, dia 5 de abril, nós teremos às 19 horas a transmissão de um culto que nós estamos preparando, um culto gravado também, mas um culto feito com muito carinho, inclusive os nossos irmãos da Igreja do Jardim Elba. Você que ainda não enviou aí o seu vídeo, né, pedimos aos irmãos a enviarem seus vídeos. Pode ser uma saudação, você pode juntar aí a família e cantar uma música, cantar um hino, pode simplesmente mandar um recado, mas queremos que o maior número possível de irmãos estejam participando de alguma forma, mandando uma mensagem. E assim nós vamos montar aí o nosso culto desse domingo, que era para ser um culto de Santa Ceia, era para ser um momento em que nós estivéssemos justamente juntos, né, celebrando aí o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Mas como não podemos estar juntos, nós vamos fazer dessa forma. Espero que estejam gostando também. Quem viu o vídeo anterior tá vendo aí que tá aí diferente, né? Nós temos um cenário aí que tô aprendendo ainda a mexer com isso aqui, né? Eu nunca tinha algumas crises, algumas situações nos forçam a nos superarmos e aprendermos coisas novas, né? E eu me incluo nisso. Nunca tinha gravado aula, né? Confesso que é um pouco difícil, um pouco complicado, porque a gente está acostumado a interagir com os alunos, né? A ouvir alguns comentários pertinentes durante a aula, perguntas. Essa interação faz muita falta para mim, essa interação. Para mim é uma situação nova e esquisita para mim, mas eu estou me acostumando, né? Então essa é uma aula que eu chamo de aula 6A, aliás 6B, a anterior foi a 6A, e já expliquei por que eu estou chamando de 6A, 6B, porque na verdade se fosse uma aula presencial, a aula passada e essa seria uma só, né? Mas como para não ficar assim um vídeo pesado, longo, então eu estou aqui fatiando as aulas. Então nós vamos fazer uma oração e vamos entrar no assunto de hoje. Quero que você abaixe sua cabeça e ore comigo também. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela, mesmo a distância, Pai, a comunhão dos nossos irmãos. Agradecemos porque o Senhor nos capacita, Senhor, nos dá esses recursos em tempos de crise, Pai, para que estejamos falando da Tua Palavra aos nossos irmãos, aos nossos visitantes, ó Senhor. Nós rogamos que estejas também protegendo, Pai, cada um no seu lar,
aqueles que estão ainda de alguma forma trabalhando estejam também sendo protegidos, ó Pai, aqueles irmãos que também trabalham na área da saúde estejam ao mesmo tempo os protegendo e os capacitando também, ó Pai. Ó Senhor, muitas de nossas igrejas hoje, muitos dos nossos irmãos hoje estão adotando a pedido do presidente e até a pedido dos nossos líderes das nossas igrejas, um domingo de jejum, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir esse domingo, ó Pai, de jejum, e um jejum a favor da nossa nação, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso assunto de hoje, né, que está aí do lado esquerdo aí do seu vídeo, né, então o assunto de hoje é: vale tudo para pregar a mensagem de Cristo? Então esse é o tema, essa pergunta é o tema da nossa aula de hoje. Então vejamos. Será que vale tudo mesmo? Vale tudo? Vale fazer qualquer coisa para pregar o Evangelho? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? E você vai aí na tua casa, aí onde você está, vai aí pensando, o que você pensa a respeito? Será que vale tudo mesmo? Será que todos os meios, todos os métodos são válidos aí para falar de Cristo, para atrair as pessoas para a igreja? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui é um exemplo que está no YouTube, né? Não estou inventando nada aqui. Isso aí está público lá no YouTube. Se você colocar lá no YouTube, você procurar lá Pastor Chapolin, você vai ver esse vídeo aí. É o vídeo de um pastor que ele entra na igreja vestido de Chapolin colorado, né? Esse personagem que vocês conhecem bem. E ele entra debaixo de aplausos tal, e começa ali o seu sermão, a sua pregação, né, vestido de Chapolin. Uma forma aí de talvez chamar atenção, de marcar a memória aí dos seus ouvintes. Será que isso aí é válido, né? Uma outra coisa também são os nomes de igrejas. A gente vê aí muitas igrejas com nomes exóticos, né? Então eu coloquei esse exemplo, mas existem muitos outros. Se você lembrar de algum, aí coloca aí no seu comentário uma igreja evangélica, um nome de igreja evangélica exótico aí que você conheceu, que você viu em algum lugar. Enfim, nós temos a Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Será que vale tudo mesmo, né? Para chamar atenção. Segundo o relato da fundadora dessa igreja, que é uma pastora, ela teve ali um sonho com Jesus. Nesse sonho que ela teve, Jesus era lindo e era cheiroso, né? Engraçado, né? Porque em Isaías 53 diz que Jesus não tinha beleza nem formosura, mas enfim, então foi uma forma aí de chamar atenção, de colocar esse nome na igreja, assim como muitos outros nomes aí, né, que chamam a atenção. Então nós temos esse cartaz aí também da balada gospel, né? Então vez a moçada aí lá pra balada, e passar a noite lá na balada, onde rola de tudo. Então fizeram uma balada só para o público gospel, né? Fizeram uma balada gospel aí, uma forma de juntar aí os jovens, né? Uma balada supostamente diferente. E aí, o que você pensa? Você acha que é válido isso? Aí essa igreja do Rio de Janeiro, como podia se esperar, por causa do que é proposto aqui, né? Culto dos Funkeiros. Então, uma igreja chamada Projeto Vida Nova de Irajá, cujo slogan você está vendo aí embaixo aí: a igreja que tem cara de leão. Então é uma igreja aí que, né, tem um logotipo aí do leão, a igreja que tem cara de leão.
Eu tive até a curiosidade de ir no Google para ver a fachada dessa igreja. E é uma igreja grande, e na fachada dessa igreja realmente tem esse slogan, é a igreja que tem cara de leão, tem esse logotipo aí do leão. Mas o que eu quero chamar a atenção aí é o culto dos funkeiros. A gente sabe que o funk faz parte da cultura aí de muitas comunidades do Rio de Janeiro, mas será que é válido, né, colocar isso na igreja, né, no contexto eclesiástico? E agora, por último, eu vou mostrar um vídeo que mostra uma proposta aí, uma encenação em que Jesus desce de uma maneira aí, bom, os irmãos vão ver, é uma forma aí de falar de Jesus. Aí uma forma de mostrar que Jesus está voltando para resgatar a sua igreja, né? Com certeza as pessoas que estavam naquele culto, naquele dia, não vão se esquecer desse episódio, né? Jesus descendo, né? Alguém ensinando Jesus descendo aí dessa forma aí no meio da igreja. E aí, né? Realmente vale tudo? O que você acha? Vale tudo desde que a mensagem de Cristo seja pregada? Não, vale tudo, desde que Cristo seja pregado, vale tudo. Será que nós podemos nos questionar os métodos se no final acabam proclamando a Cristo de alguma forma? Então, se alguém está proclamando a Cristo, por exemplo, eu critico alguma forma, alguma coisa, algo que foi feito. Eu mostrei lá o cartaz do culto dos funkeiros. Se você procurar no YouTube, você vai ver cultos em que os jovens dançam funk, né? Jovens, e às vezes até pastores dançando dentro da igreja, né? Dançando funk, fazendo outras danças e outros tipos de apresentação, tal. Será que vale tudo, né? Será que desde que Cristo seja proclamado vale tudo, né? Então, o que você vai pensando aí? Um texto que é usado para defender essa ideia, né, de que tudo é válido, que em se tratando de pregação do Evangelho, os fins justificam os meios. Então, nós temos aí Filipenses 1, de 15 a 18. Eu grifei aí algumas palavras que eu queria que você prestasse atenção aí. Então, Filipenses 1, de 15 a 18 diz o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, né? Então, inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então presta atenção nesse texto aí, que é esse texto que nós vamos analisar daqui para frente. Então muitas pessoas usam esse texto para dizer que Paulo está dizendo que tudo é válido, né? O importante é pregar a Cristo. Nós temos aí palavras como: não importa se haja inveja, se haja porfia, discórdia, falta de sinceridade, haja um pretexto, o importante é pregar a Cristo. Então esse é o entendimento que muitos têm desse texto e usam esse texto para defender aí muitas formas aí exóticas aí de pregar o Evangelho. Mas o importante sempre, quando a gente analisa um texto, seja ele qual for, principalmente esses textos assim que são textos polêmicos, trazem polêmica, é a gente analisar o contexto, né? O contexto
gramatical, geográfico, histórico. É importante a gente ver tudo isso. É isso que o seu pastor faz quando ele vai pregar, vai preparar uma mensagem para o domingo à noite. Ele não vai, um pastor sério, ele não vai abrir lá sua Bíblia e vai ler um texto lá e o que vier na mente dele ele vai falando. Não, ele se prepara, ele estuda contexto, ele procura saber o que realmente o texto queria dizer. Vamos fazer isso com esse texto. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso em Roma. Isso é muito importante a gente considerar que Paulo está preso em Roma. E por que ele está preso? Isso está lá relatado lá no finalzinho do livro de Atos, porque ele é acusado pelos judeus de ser um rebelde. E além de ser acusado de ser um rebelde do ponto de vista da religião judaica, um perversor da ordem pública que proclamava outro imperador além de César. Então, quando Paulo fala de outra pessoa, de Cristo, do reinado de Cristo, né? Então os judeus usam isso contra ele, contra Jesus, contra Paulo. Faziam também contra Jesus, mas fazem contra Paulo aqui, dizendo que Paulo Paulo era um rebelde e prega também um rebelde, porque prega alguém que reinaria, e o único imperador que existia era César. E aí, para fazer essa acusação, toda vez que Paulo era levado diante das autoridades, eles precisavam fazer a acusação. Quando você não sei se você já teve a oportunidade de ir a um tribunal, mas você já deve ter visto em algum lugar que quando alguém é acusado, essa acusação precisa ser explicada. Então, a acusação, segundo lembrando que nós estamos usando como base para essas aulas o livro do reverendo Augusto Nicodemos, e o reverendo Nicodemos ele imagina algo desse tipo aqui. Imagina que alguém, quando vai fazer a acusação contra Paulo, vai dizer isso aqui. Ele vai precisar explicar do que Paulo está sendo acusado. Então ele vai dizer mais ou menos isso. Esse homem, Paulo, veio espalhando por todo lugar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, morreu por os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, tendo se tornado Senhor de tudo e de todos. Olha, o que o acusador está fazendo aqui? Ele está pregando o Evangelho. Ele está pregando o Evangelho, porque para explicar qual é a acusação de Paulo, eles precisavam repetir o que Paulo estava pregando. Continuando aqui. Diz também que esse Senhor perdoa e salva todos os que nele creem, mesmo sem a prática das obras da lei. Então, o judeu aqui, dizendo, olha, Paulo está dizendo que não é possível ser salvo sem a prática das obras da lei, que era justamente aquilo que o judeu defendia. Continuando aqui, meritíssimo, isso é um ataque direto ao imperador, pois somente César é o Senhor. E aí eles distorcem, eles acusam Paulo de pregar alguém a um outro imperador que não é César, colocando Paulo contra o governo. Finalmente ele termina: esse homem é digno de morte. Então, cada vez que Paulo era condenado, era levado a alguma autoridade, precisavam explicar do que ele estava sendo condenado, e com certeza eles tinham que dar todas as explicações. Então, indiretamente, o que estavam fazendo? Então, ao fazer essas acusações desse tipo, os judeus, conforme as próprias palavras de Paulo, que nós lemos aí em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18, então os versículos 15 e 17, resumindo, está dizendo o seguinte: Paulo está dizendo o seguinte, que os judeus proclamavam a Cristo por inveja,
proclamavam a Cristo por porfia, ou seja, por polêmica, uma questão de polêmica, proclamavam a Cristo por discórdia, proclamavam a Cristo sem sinceridade, insinceramente, e proclamavam a Cristo para atribular Paulo na sua prisão. Paulo estava preso, estava ali numa prisão domiciliar. E como Paulo se sentia, né? Olha só como Paulo se sente. Então, lá em Filipenses 1,18, mostra que a sensação de Paulo, né? Paulo se sente intensa sensação de prazer e alegria. Regozijo, quando ele usa a palavra regozijo, regozijo significa sensação de prazer e alegria, porque os seus acusadores, no propósito de matá-lo, no fim das contas acabavam anunciando o Evangelho de Cristo aos magistrados e às autoridades romanas. Então Paulo diz o seguinte: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sempre, sim, sempre me regozijarei. Paulo está dizendo, olha, eu estou sentindo prazer e alegria, porque embora eu esteja sendo acusado diante das autoridades romanas, para que seja feita essa acusação, eles têm que explicar o que eu estou pregando. E explicando o que eu estou pregando, eles estão pregando também, né? Então por isso eu me regozijo, eu sinto alegria. Não importa que eles estão me acusando, porque o que importa é que para eles me acusarem, eles precisam pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho mesmo a contragosto. Então é nesse contexto aí que Paulo está dizendo que não importa, né? Não importa todo esse contexto negativo, o que importa é que estão pregando a Cristo. Percebam como é diferente o uso que algumas pessoas fazem desse texto, dizendo que tudo vale para pregar o Evangelho. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que vale tudo para pregar o Evangelho. Ele está dizendo que apesar das circunstâncias, apesar de ele estar sendo acusado, essa acusação contém a pregação do Evangelho. Para eles acusarem Paulo, eles precisam falar de Jesus. Então o texto não defende pregadores excêntricos? Não. Há uma longa distância entre esse episódio e o da referida passagem para justificar que cristãos, num país onde são livres para pregar, usem meios mundanos e escusos, alianças com ímpios, estratégias polêmicas. Eu grifei aqui, num país onde são livres para pregar. Nós somos livres para pregar o Evangelho. Nós não estamos num país em que a gente tem que inventar formas mirabolantes aí para pregar o Evangelho. Nós somos livres para pregar o Evangelho. Se nós somos livres para pregar o Evangelho, para que ficar inventando, né, inventar tanta coisa, né? Para que meios mundanos, para que alianças com ímpios, para que estratégias polêmicas, se nós somos livres para pregar o Evangelho assim como ele é? Bom, eu disse que quando nós lidamos com um texto bíblico assim difícil, nós precisamos estudar o contexto. Nós vimos o contexto aqui e vimos que o assunto de Paulo não é esse. A interpretação correta do que Paulo está dizendo é de que, apesar das circunstâncias, ele está feliz porque Cristo está sendo pregado mesmo pelos seus acusadores. Agora vamos para outros textos, porque uma afirmação, ela encontra, existe um princípio de interpretação bíblica, que é as Escrituras interpretam as próprias Escrituras. Então nós vamos ver outras afirmações de Paulo que reforçam essa ideia de que os fins não justificam os meios. Então o primeiro texto aí é esse, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Nesse texto, Paulo mesmo, em seu difícil ministério, a gente sabe que o ministério de Paulo não foi um ministério fácil,
Mas mesmo não sendo um ministério fácil, ele não fez uso de nenhum método estranho. Olha só o que Paulo diz aqui: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vou fazer uma pausa aqui. Nós vimos na aula passada que Paulo ele era uma pessoa culta, inclusive ele faz citações de escritores, até mesmo escritores não cristãos, né, na sua mensagem. E aí, continuando aqui, ele não faz uso ele não faz ostentação de linguagem, né? Apesar de Paulo ser uma pessoa culta, ele não faz uso disso. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não procurei com as minhas palavras persuadir vocês. Continuando, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Então, Paulo tem essa preocupação de pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo assim como tinha que ser pregado, sem nenhum aditivo, sem nenhuma palavra persuasiva, sem nenhum método persuasivo. Paulo não coloca aqui uma musiquinha de fundo, né? Apesar que naquela época não tinha esse recurso, mas se fosse nos dias de hoje, Paulo não publicaria aqui no YouTube uma mensagem, né? Uma mensagem com uma música de fundo para comover quem está ouvindo. Não, ele diz que para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Continuando, Paulo não fez do Evangelho um negócio. Você deve estar pensando aí em algumas coisas. É isso mesmo. Paulo não fez do Evangelho um negócio, como muitos hoje fazem, ganhando dinheiro, fazendo do Evangelho de Cristo um negócio. E um negócio lucrativo, não é mesmo? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando. Essa palavra mercadejando, essa palavra que foi aí traduzida por mercadejando, é o verbo grego kateleo. Esse verbo, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, então por isso que a gente não cita o grego assim só para mostrar que a gente estudou, mas é importante a gente entender qual era a intenção de quem escreveu. Então por isso que a gente vai lá no original ver o sentido real da palavra. E essa palavra kateleo significa fazer de algo um negócio. Então Paulo está dizendo, porque nós não estamos como tantos outros fazendo da palavra de Deus um negócio. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Os fins não justificam os meios. Paulo também não amenizou a mensagem do Evangelho, mas pregou a verdade dura a fim de atingir a consciência do homem. Olha só o que ele diz aqui em 2 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou seja, não somos vencidos pelo cansaço. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, diante das dificuldades, das perseguições, diante de tanta coisa errada, nós não ficamos cansados, não nos sentimos cansados, derrotados, mas pelo contrário, a gente segue em frente, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Eu não vou aqui adulterar, mudar o que Deus falou em sua palavra para que as pessoas aceitem. Algumas igrejas
Eu já ouvi relatos de igrejas que falam assim para o pastor: pastor, para de pregar sobre o pecado, né? As pessoas não gostam desse tipo de mensagem. Tem que falar de coisa boa, fala de vitória, fala de coisa boa, né? Mas a palavra, meus irmãos, a palavra é o que é, e Paulo diz: antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Paulo não queria agradar, mas ele queria justamente atingir a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo não queria agradar para encher em volta de si seguidores, né? Não, ele não queria isso. Ele tinha um compromisso com a verdade. Paulo acusa ainda que aqueles que falam de assuntos dos quais não sabiam, ou seja, que não podiam sustentar biblicamente. Então, olha só, 1 Timóteo 1, 5 a 7. Ora, o intuito da presença de uma estação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam. Você está falando de pessoas que se perderam em loquacidade frívola. Então vamos explicar o que é isso. A palavra loquacidade, o significado dela é facilidade ou aptidão para discurso. Sabe aquela pessoa que fala com facilidade assim em público? É uma pessoa que tem loquacidade. Frívola, a palavra grega usada aí é matalógia. Mataiológia. Desculpem, mataiológia. Mataiológia significa alguém que se preocupa com coisas sem importância. Então, loquacidade frívola é a facilidade ou aptidão para discursos, para fazer o quê? Para falar de coisas sem importância. Você conhece líder religioso que tem facilidade de falar, mas fala de coisas sem importância? Você deve conhecer, né? Você deve ter visto já por aí. Então fala assim: ora, o intuito da presente administração visa o amor de que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que diz. Então eles querem falar bem, eles querem se passar por mestres, mas eles não sabem nem o que eles estão falando, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo também condena aqueles que rejeitam a verdade e têm a mente pervertida, se aproveitando da piedade alheia para ganhar dinheiro. Já viu isso em algum lugar? Líderes se aproveitando da piedade das pessoas para ganhar dinheiro? Olha só, Paulo já falava isso lá na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, quando ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado. Infatuado é presunçoso, é arrogante. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, porque homens cuja mente, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. São pessoas que falam aí, né? Não concordam com a sã doutrina e falam o que querem e se aproveitam da piedade alheia porque julgam que ela é fonte de lucro. Finalmente, quero repetir aqui as palavras, né, do reverendo Nicodemos no final desse capítulo do seu livro, onde ele diz o seguinte: usar Filipenses 1,18, que é o texto que nós analisamos lá no início, para justificar a banalização pública do Evangelho é, como costuma se dizer popularmente, usar texto fora do contexto como pretexto para o erro. Será que vale tudo para pregar o Evangelho? Nós vimos que não. Os fins não justificam os meios. Ah, mas Cristo está sendo pregado.
está sendo pregado, mas nós vimos em todos esses textos em que Paulo escreve que os fins não justificam os meios. A palavra precisa ser pregada como ela é. Não é necessário fazer aí usar todos esses métodos aí para chamar atenção. A palavra, ela precisa salvar o pecador através da ação do Espírito Santo na consciência das pessoas. Qualquer outro método é invenção, é pura invenção humana. E não, Filipenses 1,18, ele não sustenta que vale tudo para pregar a mensagem de Cristo. Espero que você tenha compreendido. Coloque aí seu comentário, se você concorda, não concorda, alguma coisa que você queira comentar, coloca aí nos comentários alguma pergunta que você tenha, que eu, assim que puder, eu respondo a cada um. Nós temos na nossa igreja um grupo de WhatsApp, né, que é desse módulo Pensando Biblicamente. Você que é membro da igreja do Jardim Elba, pode me mandar no particular, ou põe lá no nosso grupo de WhatsApp qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira aí nos relatar ou perguntar. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e proteja você e toda a sua família nesses tempos difíceis, e se proteja. Deus nos abençoe.